Bem, vamos passar direto para os recadinhos. Semana que vem, a nossa casa vai completar 35 anos. E também vai comemorar o mês espírita. Então, nós vamos comemorar o mês espírita e fazer o aniversário da nossa casa juntos. E nós contamos com vocês. Terá a presença do palestrante de Belo Horizonte chamado Emerson Pedersoli. Ele esteve aqui ano passado. É uma gentileza de pessoa, maravilhoso. E fora isso, nós vamos ter uma confraternização após o evento da palestra, né? Esse é o recadinho mais importante. Outros recadinhos, que as inscrições da evangelização e da mocidade continuam abertas e vão estar sempre abertas. Isso aí. Tem alguém pela primeira vez aqui? Não, né? Então, vamos continuar aqui. Palestras especiais em todas as casas. Foi a cola que o Hugo me deu. Todos os dias tem uma palestra especial em uma das casas de Saquarema, porque é comemorado o mês espírita de Saquarema. Então, hoje está sendo comemorado o mês espírita no Celáces, em... Qual é o nome daquele lugar? Na Raia. Amanhã vai ser no USEGES, em Jaconé. Então, vocês olhando a programação pelo Instagram, se vocês quiserem prestigiar as casas espíritas, serão muito bem-vindos, porque a gente precisa fortalecer a nossa doutrina e isso é muito bom. Também por conta dos jovens que estão começando a entrar novamente nas casas, sem medo de ser feliz, né? Então, só isso. Nós hoje vamos fazer uma coisa diferente. Todas as vezes, o apresentador, o dirigente do dia, lê a página, faz a divulgação e apresenta o palestrante. E também a prece inicial. Hoje é um sonho nosso e foi concretizado, está sendo concretizado. A nossa irmã Marisa vai fazer a leitura da página e a nossa irmã Cristina vai fazer a prece inicial. No final, claro, o Paulo quem vai fazer, né? E a partir de agora, todas as palestras na casa, nós vamos pedir alguém da assistência para fazer tanto a leitura quanto a prece. Muito obrigada. Leia. Boa noite a todos. Nossa página de hoje é do livro Recados da Vida, de Maria Dolores, e ela traz a seguinte mensagem para a gente. Não te omitas no socorro ao que te pareçam felizes. Quem vê as flores no ramo, não vê pragas nas raízes. Não faças beneficência de face tristonha e fria. A porta da caridade tem nome de cortesia. Façamos a caridade com muita alegria. Queridos amigos, vamos aproveitar esse momento, essa ambiência que se faz presente e vamos nos conectar com os amigos espirituais que estão aqui neste momento para cuidar de nós. Vamos agradecer essa oportunidade maravilhosa do aprendizado, do esclarecimento. Que o nosso companheiro Paulo possa nos trazer o seu estudo e que nós possamos atentamente apreender o que essa mensagem maravilhosa vai nos trazer. Então, neste momento, depois de agradecer muito ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga desta casa, vamos abrir as nossas mentes e os nossos corações
para este momento de confraternização divina. Mestre querido, ilumina o nosso companheiro, o expositor da noite, e que seus benfeitores possam estar ao seu lado. Fica conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Marise. Obrigada, Cris. Agora, passando a palavra para Paulo Almeida. Paulo de Almeida. Ninguém me falou isso. Boa noite a todos. Que Deus nos guarde, Jesus nos ilumine o caminho. Apesar de ser da casa, quero registrar o meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui trabalhando, estudando, buscando o caminho através das lições de Jesus. O tema dessa noite é conquistando a reforma íntima, né? Reforma íntima é um processo contínuo de autotransformação, focado na mudança de comportamentos, pensamentos e sentimentos, visando o aprimoramento moral e a evolução espírita. A reforma íntima é uma condição básica de todos nós que buscamos, através da doutrina, a compreensão da vida, a compreensão inteira das lições de Jesus. Mas, se não fizermos um esforço próprio no sentido de compreendermos, de verdadeiramente entender o significado de tudo isso, ela por si só não nos acrescentará. Nós precisamos ter também a iniciativa de militar nesse processo de entendimento. Por isso que se recomenda muito que a gente sempre procure estar estudando, buscando o caminho da compreensão, não só no aspecto moral, mas também pela nossa intelectualização, através da codificação espírita, de outros livros correlatos que nos trazem, de maneira, às vezes até romanceada, as lições que Jesus nos traz, nos trouxe lá atrás e continua nos trazendo durante a nossa vida, né? Então, quando a gente foca na autotransformação, quando a gente identifica o nosso proceder, as coisas que precisam verdadeiramente sofrer uma modificação, nós buscamos nos adequarmos a esses ensinamentos trazidos pelo Cristo, né? Nós mudamos pelo comportamento, pelos pensamentos que atuam diretamente nos nossos sentimentos, né? Visando o nosso aprimoramento moral e a nossa evolução espiritual, né? Então, são pontos chaves da evolução do espírito, né, no espiritismo. Primeiro, a lei do progresso, né? A evolução é considerada uma lei natural, universal. Tudo evolui, incluindo o espírito e a matéria. Nós sabemos que na questão 115, os espíritos esclarecem a Kardec que Deus não criou espíritos bons, espíritos maus, espíritos inteligentes e outros menos inteligentes. Deus criou espíritos. A conquista da nossa intelectualização, a conquista da nossa evolução moral, é tarefa que cabe única e exclusivamente a cada um de nós. Não podemos ter a ideia de que, pelo simples fato de estarmos vinculados a algum tipo de religião, ainda que não seja a doutrina espírita, por si só, isso terá o condão de modificar a nossa essência moral ou nos trazer a intelectualização necessária para compreendê-la. É preciso, sim, um esforço próprio através do progresso que nós possamos fazer, né? E, evidentemente, quando se fala que tudo evolui, também as nossas condições materiais sofrem um processo de evolução. Nós havemos de nos recordar que no início ainda da nossa caminhada espiritual,
nós tínhamos reencarnações mais curtas, porque como ainda não tínhamos formado em cada um de nós uma ideia, um sentimento moral que nos permitisse entender a grandeza de vivermos em comunhão de interesses, né? Nós éramos muito primitivos, tínhamos mais instinto do que razão, e evidentemente nessa ocasião as reencarnações eram mais curtas. O nosso corpo físico, ele era capacitado para que vivêssemos alguma existência mais curta, reencarnássemos logo em seguida, porque como não tínhamos ainda um cabedal de equívocos para serem corrigidos, não estávamos sujeitos a ficar muito tempo desencarnados. As encarnações eram mais curtas, isso foi acontecendo, e nós vamos criando os primeiros sintomas da nossa evolução espiritual. E o nosso corpo físico, ele também veio acompanhando todo esse processo evolutivo. As condições geológicas do nosso planeta também foram se modificando gradativamente na medida em que a evolução da espécie comportava que modificações pudessem acontecer, né? Hoje, muitas das modificações que acontecem, elas não são tão naturais. Tem muito da nossa ação, ou seja, da nossa má ação na gestão dos recursos da Terra, né? Que Deus nos colocou no planeta para evoluir na matéria e nos deu todas as condições materiais para que pudéssemos aqui dar sobrevivência ao espírito através da retirada da natureza dos elementos necessários a preservar a nossa saúde orgânica, enquanto cuidávamos da nossa saúde espiritual, né? Então, a lei de progresso é uma lei universal, né? Que cuida do progresso do espírito e do progresso da matéria, do corpo e do planeta em que nós estamos aqui vivenciando essa encarnação, como já vivenciamos outras, e quem sabe outras futuras, né? Então, esse aprimoramento moral, ele se dá através das nossas reencarnações aqui na Terra, que nós sabemos que é a chave evolutiva, né? A gente vem para cá, vive um determinado número de tempo, depois retorna à parte espiritual, onde a nossa visão é ampliada e nós percebemos os nossos equívocos, os nossos acertos e reencarnamos nesse processo de resolução das nossas dificuldades e do nosso consequente aprimoramento. Quando estamos reencarnados, assumimos compromissos de, na reencarnação seguinte, cumprimos algumas etapas necessárias à solução dos nossos equívocos, né? Isso é um processo absolutamente natural. Não se trata de um castigo de Deus, é apenas uma adequação do nosso espírito em relação ao processo evolutivo dado pela correção dos nossos equívocos desta e de outras vidas passadas, né? Então, a reencarnação tem aí a sua razão de ser, né? E a cada encarnação nós vamos, o sentido é que nós possamos progredir, que nós possamos evoluir, né? E esse aprimoramento, ele se dá pelo aprimoramento moral e pelo aprimoramento intelectual. Nós sabemos que são coisas cumulativas, elas não se desfazem quando nós desencarnamos. Esse conhecimento, ele vai se acumulando e vai servindo para as futuras gerações. Cada um de nós que está aqui nesse momento, temos um conhecimento acumulado, não só dessa vida, porque fomos à escola, o professor nos ensinou, não. Ele vem de outras experiências na matéria, em que fomos adquirindo conhecimentos e fomos evoluindo e chegamos até hoje, né, nessa condição. A gente lembra que, do ponto de vista espiritual, muito mais importante é evolução moral, né? A evolução intelectual é importante, mas acima da evolução intelectual está a evolução moral, porque
se você evolui muito intelectualmente, deixa a sua evolução moral para trás, a coisa pode degringolar. O sentido natural é que você evolua moralmente, compreendendo bem as lições de Jesus e que traga junto o conhecimento intelectual. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua parte final, nos fala da união da ciência com a religião, que são coisas que devem caminhar juntas, sem nenhum tipo de antagonismo, né? Se a gente evolui mais do ponto de vista científico, a gente sobrepõe isso na nossa evolução moral, a nossa evolução moral, por certo, há de ficar um tanto quanto prejudicada. A gente tem inúmeros exemplos na nossa vida atual, exemplos de vidas anteriores, ou conhecimento que temos de séculos passados, de que quantos experimentos derivados de uma intelectualidade maior no campo científico, ao invés de se prestarem à evolução da humanidade, eles se transformaram até em armas de guerra, totalmente contrário àquilo que Jesus nos recomenda. E a gente percebe nesse momento que se a pessoa que projetou esse tipo de experimento tivesse evoluído moralmente mais do que evoluiu intelectualmente do ponto de vista científico, ou que pelo menos estivesse no mesmo patamar, muitas coisas ruins não teriam acontecido, nem muitos experimentos que se realizaram teriam sido tão nocivos à civilização aqui na Terra e, consequentemente, também ao atraso espiritual de muitos de nós, né? A gente sabe também, pela questão 118 do Livro dos Espíritos, que a gente não retrograda moralmente, do ponto de vista da nossa evolução. Se a gente comete durante uma encarnação determinados atos que não são condigentes com a moral do Cristo, a gente pode não evoluir, mas também não retrograda, não retrocede moralmente. A gente permanece estacionário naquele patamar que nós tenhamos conquistado, né? A questão 116, precedente a 118, o Livro dos Espíritos, nos fala que é inevitável o progresso dos espíritos. Quando fala que é inevitável, não significa que ele seja de uma forma contínua. É inevitável no sentido de que um dia, ainda que a gente possa retrogradar, ainda que a gente possa ficar estacionado, mas um dia esse processo será retomado por uma própria necessidade do espírito em evoluir, em perceber que é necessário evoluir, né? Então, a moralidade é o aspecto mais importante da sua evolução. E a gente vem a questão de seguinte: como é que os espíritos podem gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal, se na origem ainda não tem consciência de si mesmo? Sim, quando criados, a gente não tem consciência de quem nós somos de fato, e nesse momento nós não podemos distinguir o que seja certo e o que seja errado, tendo em vista que a gente vive muito mais vinculado aos instintos do que a intelectualidade e a moralidade, né? Então, a partir do momento que a gente desperta, né, o chamado despertar, né, no momento que a consciência se expande, que nós começamos a adquirir consciência de nós mesmos e começamos a perceber a importância de nos auxiliarmos mutuamente, de vivermos em comunidade, né? A gente sabe que as primeiras comunidades humanas, elas aconteceram no momento em que os seres ali perceberam que juntos poderiam carregar um peso maior do que sozinho, que juntos um podia dormir, o outro podia ficar vigiando, que juntos podiam caçar para que todos pudessem comer. E foi criando esse sentimento de vida coletiva, né? Então, se começou ali com esse despertar para a vida coletiva. A gente há de lembrar que o processo de evolução moral dos espíritos, né, ele tem como objetivo exatamente isso, que um dia nós possamos nos amar indistintamente e, como via de consequência,
possamos ter uma vida de parceria, harmoniosa, nos auxiliando, sendo todos felizes, sem ódio, tédio, desconfiança e todas essas mazelas que nos azucrinam presentemente. Vou agradecer a oferta da água. Então, e como é que a gente pode cuidar desse despertar, quando realmente a gente assume essa condição de despertar para a vida e perceber que a vida tem coisas muito maiores do que aquele mundinho que a gente vive ali enclausurado, né? Então, a gente deve praticar a oração diária, meditar, né, na palavra, ler, procurar compreender o processo que nós estamos inseridos. Muitas religiões, né, e muitos de nós espíritas mesmo acreditam que basta, né, estar vinculado a uma casa, basta cumprir um ritual num determinado dia para que a gente tenha a nossa parte realizada e que Deus, por certo, há de nos recompensar por isso. É um sentimento equivocado, porque, na verdade, a recompensa, quem nos traz, somos nós mesmos, né? A recompensa de uma vida serena, a recompensa de uma vida resignada em relação às coisas que nós passamos, elas derivam diretamente das escolhas que nós fazemos, no sentido de compreender as lições evangélicas de Jesus, né? Não basta estar na igreja, na casa espírita, no templo, e acreditar que isso seja suficiente. Nós precisamos vestir a camisa da caridade, a camisa da humildade, a camisa da resignação. Estamos inseridos nesse contexto para que possamos seguir confiantes de que, ao final de tudo isso, tudo se dará. Mas é um conjugado de ações e de compreensão através da boa leitura, através do estudo que a gente possa fazer dessa infinidade de obras que tem sobre a doutrina espírita, sobre as lições de Jesus. E não vamos até achar que, por exemplo, só existem boas obras na doutrina espírita. Existem boas obras acerca das lições de Jesus, acerca da caridade, acerca do amor ao próximo, que nós podemos encontrar em outros segmentos religiosos, né? Basta que a gente possa ter adquirido um nível de maturidade que nos possibilite verdadeiramente distinguir o que nos interessa e o que já não nos interessa tanto, né? Então, medite na palavra, faça a leitura, cultive a obediência, né? As pessoas confundem também obediência com servilismo. Não. Obediência, né? A gente diz que a obediência é o consentimento da razão, né? E a resignação é o consentimento do coração. A razão nos diz que nós devemos obedecer determinadas regras, porque elas nos serão benéficas, né? Muitos de nós acham que é autossuficiente, que não dependemos de ninguém, que podemos tocar as nossas vidas de uma maneira, tipo modo pessoal, e que dará certo. E a gente desobedece muitas regras, inclusive em relação à nossa saúde física, em relação à nossa saúde mental. Obedecer regras não significa ser servil. Obedecer regras significa uma questão de bom senso e perceber que a análise dessas recomendações há de nos trazer algum efeito. Não obedecer cegamente, mas obedecer de uma maneira raciocinada, como muito bem nos recomenda a nossa doutrina espírita. Não à toa é conhecida como a fé raciocinada. Então, busque a comunhão também. Precisamos buscar a comunhão de interesses, né? Interesses, claro, voltados para o bem, para a paz, para a harmonia, né? Paulo, o apóstolo, dizia que ninguém vive só para si. Nós precisamos desfrutar do sentimento de comunhão uns com os outros, dividir os nossos progressos, dividir o nosso trabalho para que um não fique mais sobrecarregado do que o outro, né? De modo geral, quando estamos aqui na Casa Espírita, a gente até se aproxima um pouquinho disso. A gente quer participar das atividades, quer ajudar, quer fazer uma prece para um amigo, quer que todos venham aqui. Mas quando bota o pé lá fora,
a gente volta para a nossa vida mundana. Na verdade, o ideal é que a gente mantenha esse sentimento de comunhão aqui, lá fora, no nosso dia a dia, na nossa família, com os nossos amigos, com o nosso ambiente de trabalho. Porque a caridade não é só praticada na casa espírita, é uma imposição de que nós pratiquemos a caridade em todo e em qualquer lugar em que nós estejamos. É uma prática diária e constante, não interrompível, certo? Aplique o amor e o perdão. A gente até sabe a dificuldade, né, dessa orientação. Aplicar o amor. E a gente sempre se pergunta, mas a gente sabe o que é o amor? Nós compreendemos verdadeiramente esse amor que Jesus nos recomenda, né? A gente tem assim, acredito eu, do modo como nós vivemos a nossa vida, uma ideia muito pálida do que seja realmente o amor, né? É claro que somos aprendizes da vida, estamos elaborando essa questão internamente, cada um de nós. Mas nesse momento, o amor que nós podemos aplicar é aquele amor que nós conhecemos, aquele amor que nós entendemos como amor. Mas o amor é uma coisa muito maior. Mas ainda que limitados por esse sentimento, mas apliquemos o amor que nós conhecemos, da forma que nós conhecemos, porque já é um pedacinho, já é um começo, e por certo, há de fazer bem para alguém. E aí, aplica o perdão. Essa é mais complicada, a gente há de admitir que a questão do perdão é uma questão difícil para todos nós, né? Perdoar é um ato de muita dificuldade, porque tem uma coisa chamada orgulho, que habita o nosso interior, que nos impede de reconhecer essa dádiva que é perdoar, né? E a gente confunde muito essa questão, achando que vai perdoar o outro ou não. O outro não está nem aí para você, mas você acha que não vai perdoar aquela pessoa e está fazendo mal a você mesmo, porque o perdão é para você, não é para o outro. O perdão é reconciliação que você faz com o fato que te causou um aborrecimento enorme e que você, naquele momento, está se livrando dele. Perdoar é conviver com o fato sem que ele te cause mais nenhum dano. As pessoas dizem que é esquecer. Eu prefiro acreditar que é melhor você lembrar dele, mas até rir. Não se perturbar mais com aquilo. É superar realmente a dor que está te causando. Aquele indivíduo que eu não vou perdoar. Você não está querendo aniquilar a dor que está dentro de você, quando você diz que não quer perdoar aquela pessoa. Então, aplicar o perdão, a gente sabe que é uma coisa deveras difícil. Mas, dentro do conhecimento que a gente tem disso, procuremos aplicar, ainda que seja dentro da nossa lógica, o perdão para as pessoas, né? Contribua e sirva, né? Nós devemos sempre contribuir. A contribuição aqui, não se fala aqui, pura e simplesmente, da contribuição material. A gente pode contribuir de diversas maneiras, pode contribuir com o nosso trabalho, com o que a gente possa oferecer de melhor para quem precisa, né? E claro, alguns precisam da contribuição material. A nossa casa espírita, ela precisa da contribuição material. Nós não trabalhamos com dízimo, né? A nossa casa vive de contribuições. Afinal de contas, a Enel não quer saber se nós somos uma casa espírita ou não. Se não pagar a conta, eles cortam. Mesmo modo água de Juturnaíba, se não pagar a conta d'água, a gente vai ficar sem água. Mas aqui a casa funciona. Eu estou aqui na casa há muitos anos. Não lembro nem direito, mas tem muito tempo mesmo. Mas a nossa casa funciona esse tempo todo sem exigir o dízimo de ninguém. As pessoas aqui contribuem com aquilo que podem, quando podem, não lhes é exigido, né? A gente tem o bazar, que arrecada alguma coisa, alguém traz alguma coisa, e a gente vai tocando a nossa vida. Vamos dando a nossa contribuição, né? Eu não recebo nada materialmente por estar aqui fazendo esse trabalho, mas me sinto gratificado espiritualmente pela casa ter me dado a oportunidade de vir aqui incomodar vocês com o meu estudo. Então, são contribuições, é alguém que fica ali na porta dando papelzinho,
é alguém que arruma as cadeiras, fecha as janelas, alguém que recebe quem vem aqui pela primeira vez e tem uma palavra amiga, uma orientação que possa ser dada. Agradecemos a chuva, né? Estava precisando, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma palestra aqui, chovia tanto que eu não conseguia nem ouvir a minha voz, que dirá as pessoas que estavam aí. Mas vamos agradecer a chuva, porque ela é importante para todos nós. Então, e sirva. Servir é uma coisa assim, muito interessante, muito espetacular, que muitos de nós não compreendem bem. Há muitos e muitos anos atrás, uau! Está chovendo. Mas há muitos e muitos anos atrás, eu tomei conhecimento. Pô, não querem que eu fale, não? Mas eu sou insistente. Há muitos e muitos anos atrás, eu vi uma campanha da CNBB, né, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. E o mote dessa campanha era: descubra a felicidade de servir. Eu, naquela época, não tinha vinculação com nenhuma religião. Mas eu fiquei tão impressionado com aquilo, né? Ter felicidade em servir. Olha que coisa fantástica, né? E aquilo ficou muito dentro de mim. Depois me tornei espírita e até fiz um dia uma palestra sobre a felicidade de servir, que é uma coisa que realmente é muito legal para cada um de nós. Se você faz com amor, com dedicação, serve ao seu semelhante, seja da maneira que for, você com certeza vai se sentir gratificado e feliz. Então, vamos descobrir a felicidade de servir. Servir não só na casa espírita, mas no cotidiano de nossas vidas, em qualquer lugar que nós estejamos, né? Renovação da mente. Esteja aberto ao aprendizado e à mudança de mentalidade, esquecendo o passado e focando na evolução. O despertar espiritual é um processo de expansão da consciência, onde o indivíduo transcende a ilusão material e o ego, passando a perceber a própria essência, né? O aumento da consciência nos traz uma sincronicidade com os fatos que vão acontecendo. E a gente vai estabelecendo uma relação, uma sincronia com esses fatos e moldando trazendo esses fatos para a nossa vida e, consequentemente, iniciando aí um processo de aprendizado com esses fatos que nos levam a um sentimento muito próprio de evolução, né? Isso nos leva também a uma mudança de valores, desapego das coisas materiais e das antigas crenças, né? A gente tem ainda um apego muito grande pelas questões da matéria. A vida na matéria, ela tem aspectos muito sedutores. A gente não vai achar que a vida material não é interessante, que não é verdade. Para muitos de nós, a vida material tem coisas assim fantásticas que a gente gosta mesmo, né? Mas a gente precisa desapegar dessas questões materiais, porque a grande importância da nossa vida realmente está nas questões espirituais. Aqui, quando encarnados aqui, a gente fica muito vinculado às coisas da matéria e, pelo benefício do esquecimento, para não atrapalhar a nossa evolução, a gente não lembra das questões espirituais muito mais importantes e que nos trazem, com certeza, um sentimento de paz e de equilíbrio muito maiores do que as questões da vida material. Podemos usufruir das questões materiais, mas não necessariamente ter por elas um apego maior do que lhe seja realmente devido, né? E antigas crenças, né? A gente traz, né? Eu, por exemplo, fui católico durante muito tempo da minha vida, custei a me livrar de algumas crenças. A gente tem crenças, tem superstições que, ao invés de nos adiantar, na verdade, acabam nos atrasando, né? Nós precisamos ter mais consciência de quem realmente nós somos e do que cada um de nós pode fazer por si próprio.
através desse conhecimento, através dessa evolução moral. Nós não precisamos de determinados suportes, né, que na verdade servem de bengalas. Algumas crenças que nós temos, elas não servem de bengala, mas nós podemos caminhar sem aquela bengala, pelo nosso próprio pé, superando aquelas dificuldades. A doutrina nos garante que a superação dos nossos equívocos, pela correção, né, que longe de ser um castigo, na verdade é uma regeneração que a gente faz, a superação desses equívocos vai nos trazendo uma confiança que nós vamos caminhando mais e mais, com mais coragem, para enfrentar todas as adversidades, né? Tudo que nós necessitamos para superar as nossas dificuldades, para estabelecer esse processo de renovação, está dentro de nós mesmos, não está no exterior, são coisas nossas. Se fala muito naquele chip que foi colocado em cada um de nós. Essas condições evolutivas, as leis morais, elas estão dentro de nós. Nós precisamos deixar que elas brotem, para que elas possam ter uma eficácia melhor no nosso comportamento. Então, essas mudanças de valores, né, nos levam a uma intuição e uma empatia. A intuição é a sensibilidade aguçada, uma maior compaixão e conexão com a natureza. Nos conectarmos com a natureza faz muito parte da nossa evolução, porque o compromisso que nós temos com o nosso corpo, porque quando encarnamos e o nosso corpo é moldado de acordo com as nossas necessidades evolutivas, o corpo que cada um de nós tem, ele é necessário àquilo que nos compromissamos antes de encarnar. E nós temos uma responsabilidade com esse corpo físico, cuidar dele adequadamente, através da boa alimentação, do sono, de não trazer condições viciosas para deteriorar ou antecipar o final desse corpo físico, né? Então, não só em relação a esse corpo físico, que há de nos servir durante o nosso limite reencarnatório, nós devemos também ter cuidado com a natureza, cuidado com o planeta, porque afinal de contas é da natureza que nós extraímos as condições energéticas do nosso corpo físico. Nós temos o dever de cuidar da natureza, da fauna, da flora, de todas as condições que nos são ofertadas para a nossa jornada terrena. Não que não possamos consumir as coisas da natureza, mas isso há de ser feito com critério, né, com parcimônia, extraindo somente o necessário para que nós possamos estar vivenciando aqui na Terra. É um cuidado que nós devemos ter. O cuidado com a evolução na casa espírita, o cuidado com a intelectualização, mas também o cuidado com o nosso planeta Terra e com todas as formas de vida que nele habitam, né? Os nossos animais destinados à alimentação, os nossos animais domésticos, que nos trazem o carinho, o amor. Os animais domésticos, né, nos trazem muitas lições sobre o amor puro e sincero. Aí vão dizer assim, mas eles não têm um raciocínio lógico. Não importa. Mas nos fazem ter por eles um sentimento de afeto tão grande que a gente melhora do ponto de vista emocional. Há inclusive tratamentos terapêuticos que indicam a presença de animais em casa, para crianças, para adultos mesmo, como forma de nós melhorarmos o nosso bem-estar geral. Então, temos que, nessa sensibilidade aguçada e conexão com a natureza, também devemos desenvolver o chamado sentimento de solidão, né? Nós devemos aprender a ficar a sós com nós mesmos, né? É um momento de introspecção íntima, de estarmos sozinhos, eu comigo mesmo, né? Para que nós possamos fazer uma verificação honesta de quem nós somos, do que nós pretendemos, né? Qual o nosso objetivo, né? O que é que nós pretendemos aqui na Terra com aquelas atitudes canhestras que nós temos? O que é que nós pretendemos com as ações que a gente reputamos que são honestas, mas nem tantos? É um momento que você olha e se vê,
né? Você com você mesmo, sem nenhuma influência externa. Um olhar, um mergulho para dentro da sua essência, para que você se possa perceber integralmente naquele momento quem você é de fato e o que você pode fazer para se melhorar. Porque quem aponta verdadeiramente os nossos equívocos é uma coisa chamada consciência. O terceiro que nos aponta um erro, muitas vezes a gente vira a cara, não quer ouvir, estende a mão. Mas quando a sua consciência, lá dentro, no seu íntimo, quando você faz esse mergulho, ele te aponta uma ação mal empreendida, aí você ouve, você escuta, porque é você dizendo para você mesmo. Então nós devemos desenvolver esse sentimento de solidão. Solidão significa estar a sós com você mesmo. Não é a solidão isolado do mundo, isolado de todos, não. Solidão com você mesmo. Ali, pensando, raciocinando, buscando se inteirar de quem realmente você é. Tá? Isso nos leva a uma compreensão maior do autoconhecimento, quando a gente identifica falhas e tendências negativas sem se culpar, aceitando as suas imperfeições para poder modificá-las. Dito isso, porque também você se culpar indefinidamente, você também não anda. Você vai ficar preso a um sentimento de culpa que a gente sabe que te atrapalha enormemente. É óbvio que se você tem uma conduta ruim e você a identifica, e você até naquele momento, poxa, eu errei, eu sou culpado disso. É um momento de reconhecimento. Mas esse sentimento de culpa, ele não pode se tornar no modo perpétuo, em que você todo santo dia vai reviver aquele fato, se culpando, entrando num processo negativo de introspecção que não vai te ajudar. A gente precisa entender quais são as razões da culpa, qual o nível de participação que a gente teve no fato, né? O nível de compreensão que nós tínhamos acerca daquela atitude, para que aí nós possamos realmente vivenciar um processo de renovação. Então, reconheça suas imperfeições, mas não se culpe indefinidamente, porque isso também não vai te adiantar muita coisa. Perseverança. A reforma é gradual, falhas são normais, o importante é recomeçar constantemente. Ou seja, a perseverança faz parte dessa nossa conquista íntima da nossa reforma. Devemos perseverar. Se a cada topada que a gente der, a gente parar de caminhar, porque machucou o dedo do pé, a gente não vai a lugar nenhum. É preciso caminhar com cuidado para não dar a nova topada, mas jamais deixar de caminhar. Nós devemos perseverar até que as coisas possam ser corrigidas e que a gente possa verdadeiramente seguir o rumo que nos seja conveniente. Não devemos desistir, né? Porque as dificuldades, elas servem para que a gente possa identificar o que serve e o que não serve, mas, sobretudo, para nos impulsionar, não para nos fazer ficar estagnados ali, lamentando, sem nenhum propósito ou nenhum fim útil, né? Aplicar as mudanças, né, nas pequenas atitudes diárias, não apenas nos grandes gestos. Ou seja, as modificações que a gente deve empreender, elas têm um caráter geral. Não esperar um grande gesto para fazer uma demonstração de caridade, mas em toda e qualquer situação, por exemplo, você demonstrar o quanto você já entendeu acerca do auxílio fraterno a quem quer que seja, né? Educação das emoções, trabalho o perdão, a indulgência, a benevolência consigo mesmo e com os outros, né? Nós devemos ter benevolência com as nossas faltas, com os nossos equívocos, não ter aquele olhar só de culpar. Devemos ser benevolentes conosco e também com aquelas outras pessoas. Como a gente diz, eu jamais perdoaria esse indivíduo por ele ter praticado esse tipo de atitude. Não. Todos nós somos passíveis de reparar
os nossos equívocos. Não há nada que não seja remissível. Nós temos todas as possibilidades de consertar os nossos equívocos. Tudo tem conserto, se não nessa, na próxima ou nas próximas reencarnações. E a gente já falou do estudo e da reflexão, devemos estudar e refletir intensamente sobre aquilo que nós estudamos e aplicar no nosso padrão de vida, né? Ter o autoconhecimento, identificar através da autoobservação as próprias imperfeições, pensamentos, sentimentos que motivam comportamentos negativos. E, sobretudo, ter vontade de mudar. Precisamos ter enraizados em nós essa vontade de modificar o nosso padrão de comportamento e a nossa essência, né? E a gente pode começar com isso através de práticas que nos levam a uma harmonização nossa e de nosso lar, fazendo o culto do Evangelho do Lar, uma vez por semana, numa determinada hora. A gente faz a leitura do Evangelho, vai se harmonizando, vai se acostumando com esse tipo de leitura, com esse tipo de harmonização, com a presença amorosa dos irmãos do plano espiritual que comparecem ao nosso lar para participar dessa obra. Então, a gente tem uns passos práticos para a mudança. Aceitação das imperfeições, aceitar que nós somos indivíduos imperfeitos e que estamos aí nesse processo de autoconhecimento, né? Autoobservação diária, né? Todo dia a gente verificar o que fizemos no dia, né? Santo Agostinho dizia que não dormia sem antes verificar os fatos que ele houvera praticado em face dos seus irmãos. Ele fazia uma análise das suas ações diárias para saber se não havia maculado algum com o seu proceder. É uma coisa interessante, nós devemos fazer uma observação diária das nossas atitudes, não só das equivocadas, mas também das boas, para que a gente possa persistir nelas, não é isso? Ações pequenas e graduais, não tentar mudar tudo de uma vez. A gente também não pode querer abraçar a nossa reforma íntima de uma vez só. É um processo gradativo. Ele precisa ser interiorizado e começar a fazer parte de cada um de nós. Não adianta a gente querer dar um salto maior do que as nossas pernas, porque se a distância do precipício for muito grande, a gente não conseguir pular, nós vamos cair no precipício. É melhor procurar um ponto mais curtinho, dar aquele pulo, mas chegar seguro do lado de lá, né? Então, as suas pequenas graduais, educação dos pensamentos. Desculpa, deixa eu beber mais uma vez aqui. E estudo, né? Tem um livro psicografado por Chico Xavier, chamado Ideal Espírita. Nesse livro, ele contém 20 exercícios da irmã Sheila, né? E desses 20, a recomendação do plano espiritual é que a gente escolha 2 ou 3 só. Dos 20, escolher 2 ou 3 para praticar no dia. Nem exige que você faça os 20, mas 2 ou 3, para que você possa praticar naquele dia, para você ir conquistando a sua reforma íntima. Então, começa o primeiro, executar alegremente as próprias obrigações. Nós fazemos isso quando estamos no trabalho? Ou os nossos deveres de casa, ou os nossos deveres na casa espírita? A gente tem essa alegria de estar fazendo aquilo que nos compete fazer. Trabalhamos alegremente para aquele que nos emprega, né? Cada um responde por si, claro. Silenciar diante da ofensa. Essa também é complexa, né? A gente consegue silenciar na medida em que nós somos ofendidos, conseguimos sufocar a ofensa, ficar quietinho, não retrucar, né? Entender que, na verdade, a ofensa é de quem está fazendo. Se você vai recepcionar ou não, é um problema seu. Não é porque alguém te ofendeu que você precisa receber essa ofensa. Você pode escolher
não recebê-la, né? O 3, esquecer o favor prestado. Essa é interessante. Se alguém te faz um favor, aliás, se você faz um favor para alguém, você esquece que fez. Por quê? Porque você não espera a retribuição. Você fez o favor de bom grado. Então, para que você vai lembrar que fez o favor para alguém, né? Esqueça o favor que você preste. Simplesmente faça e deixa as coisas acontecerem. 4, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. A gente não precisa exigir que os amigos sejam gentis com a gente. Basta que eles sejam os nossos amigos e que façam a gentileza que tiverem que fazer por eles mesmos. Não reivindicar e não exigir que o façam, né? Exonerá-los de ter essa obrigação. 5, emudecer a nossa agressividade. Você segura, não deixa sair de dentro de você. Eu gosto do termo contido, né? Você conter a sua agressividade, enjaular a sua agressividade dentro de você, que ela não saia de você e não cause nenhum transtorno a ninguém. 6, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Claro, as pessoas têm todo o direito de ter uma opinião diferente da nossa. Por mais que pareça para você estapafúrdia essa opinião, você não deve condená-la, porque cada um de nós tem um modo de pensar e um modo próprio de encarar os acontecimentos da vida. 7, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessárias, né? A gente pergunta uma coisa maliciosamente para induzir algum fato, né? Ou desnecessariamente se pergunta alguma coisa para provocar alguma situação ruim em alguém. Então, não pergunte, faça a abolição de uma pergunta maliciosa ou desnecessária. Só pergunte aquilo que possa ser útil, que possa ter algum acréscimo positivo para você ou para a pessoa a quem você está inquirindo, certo? Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Às vezes a gente passa para a pessoa alguma informação, algum ensinamento que a gente recebeu, e por discordar daquilo que nos foi dito, a gente passa de má vontade, né? Carregando na informação, quando na verdade isso é absolutamente desnecessário. Porque se a gente recebe alguma informação que deva passar para outrem, nós devemos passá-la do modo que nós recebemos, com serenidade, com tranquilidade, para que a pessoa que recebe a informação possa fazê-lo do modo que melhor lhe interessar. 9, treinar a paciência constante, né? Treinar sempre a paciência. Aí eu digo que a gente deve aproveitar sempre a paciência, né? Nos exemplos mais corriqueiros. Na fila do supermercado, né? Não ficar procurando a menor fila assodadamente, querendo passar à frente dos outros. No trânsito, na minha frente não, né?